Olá, querido irmão, nós estamos começando o nosso dia com essa pequena devocional. E eu gostaria que você olhasse comigo Efésios capítulo 5, versículo de número 18, e nós vamos ler do 18, nós vamos ler o 18, o 19 e o 20, e o 21 também nós vamos ler. Diz assim: E não vos embriagueis com vinho, na qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando graças, sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O apóstolo Paulo vai convidar os irmãos da igreja de Éfeso a serem cheios do Espírito Santo, a viverem uma vida em plenitude, cheia da graça de Deus, a viver uma vida cristã elevada. E aí quando chega aqui no versículo 18, depois de falar sobre as obras das trevas e as obras da luz, depois de chamar os irmãos a remirem o tempo, a valorizarem o tempo que eles têm, para que eles pudessem andar de fato como homens sensatos, não como insensatos. E aí aqui ele vai fazer uma comparação entre alguém embriagado e alguém cheio do Espírito Santo. E ele vai dizer como alguém pode ser cheio do Espírito Santo. Ele vai dizer: não vos embriagueis com vinho na qual há dissolução. Nas Escrituras, principalmente no Novo Testamento, há sempre a ideia de que nós, os cristãos, devem ser sóbrios. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa sóbria. Nós entendemos bem isso porque quando você vê, por exemplo, um ébrio, né, uma pessoa bêbada, você percebe que ela não consegue ter controle, né, das suas reações, ela não consegue ter controle daquilo que ela fala, ela não consegue ter controle do seu andar, né? Ela não consegue andar corretamente, ela está completamente perdida. E é sempre usada essa imagem de uma pessoa bêbada em contraste com a imagem de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é, na verdade, um homem em plenitude. Alguém que consegue enxergar bem, alguém que consegue falar bem, alguém que consegue pensar bem, alguém que consegue andar bem. Essa é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Por isso que esse contraste aqui o apóstolo Paulo coloca. Ao invés de você viver uma vida onde você não tem controle de nada, onde você está totalmente descontrolado, é para você viver uma vida, pelo contrário, uma vida cheia do Espírito Santo. É interessante que aqui diz: mas enchei-vos do Espírito Santo. A expressão da forma como foi traduzida pode dar a entender que é você que pratica esse ato, é você que vai lá e se enche do Espírito Santo. Mas a expressão, porque de fato na nossa língua ficaria uma palavra muito mal colocada estilisticamente, mas a expressão aqui é mais ou menos assim: sejam enchidos pelo Espírito Santo, porque na verdade quem nos enche é o Espírito Santo. A ação aqui nesse ato de encher não é nossa, é do próprio Espírito Santo, é ele que nos enche. Então, ao invés de a gente ser embriagado e viver como ébrio, a gente tem que se permitir ser cheio do Espírito Santo, ser enchido pelo Espírito Santo. E ele vai dizer como é que isso pode acontecer, né? Como é que eu posso, de fato, então, ser cheio do Espírito Santo? Há um processo onde acontece esse enchimento. Aí você olha comigo o versículo de número 19. Primeiro ele diz: falando entre vós com salmos e entoando louvor e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Ou seja, quando nós falamos entre nós com salmos e hinos, quando louvamos a Deus, quando vivemos uma vida de louvor e agradecimento a Deus, reconhecendo a soberania de Deus, reconhecendo a grande e poderosa mão de Deus sobre nós, nós estamos nesse processo onde o Espírito Santo está nos enchendo. Isso é muito maravilhoso. E ele vai dizer mais: uma outra coisa que nós podemos fazer e para que nós possamos de fato ser cheios do Espírito Santo é dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quando nós damos graças a Deus, quando nós estamos reconhecendo a mão de Deus em todas as áreas da nossa vida, quando nós reconhecemos que Deus cuida de nós, nós também estamos sendo cheios do Espírito Santo. E ele vai dizer mais, versículo 21, uma terceira coisa que nos faz ser cheio do Espírito Santo: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ou seja, quando eu vivo uma vida de obediência a Deus, e quando eu vivo uma vida de sujeição ao meu próximo, entendendo que cada um de nós é superior ao outro, ou seja, que eu não sou melhor do que ninguém, mas sempre tem alguém que está sobre mim, sujeitando uns aos outros. Então, nesse processo, eu estou sendo cheio do Espírito Santo. É interessante que aqui, quando chega nesse ponto,
e Paulo está relacionando isso tudo com ser cheio do Espírito Santo, nos próximos versículos nós vamos ver que Paulo começa a falar do relacionamento entre homem e mulher, né? Ele vai falando do relacionamento que há entre homem e mulher, entre patrões e empregados. E ele relaciona tudo isso com ser cheio do Espírito Santo. Às vezes, quando nós lemos, nós fazemos separação entre essas coisas, mas o apóstolo Paulo não faz separação. Ele está dizendo o seguinte: uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que aprende a se relacionar melhor na sua casa, com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, no trabalho, e como um patrão e como um empregado. E nós vamos aprender isso na nossa próxima devocional. Que Deus abençoe você, que você busque de fato se colocar na posição para que o Espírito Santo de Deus venha te encher cada dia mais e mais. Deus te abençoe, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por mais um dia de vida e pedimos a tua graça e a tua bênção sobre esse dia. E que todos nós, como Igreja Presbiteriana do Jardim América, possamos ser cheios do Espírito Santo, possamos viver uma vida que glorifica ao teu nome simplesmente. Abençoe o irmão José, abençoe o Renan, abençoe os demais irmãos da nossa igreja, abençoe, meu Pai, aqueles irmãos que estão no trabalho agora, aqueles que estão indo trabalhar, aqueles que vão ter que passar um dia na rua, que o Senhor possa proteger cada um deles. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Lembrando dos irmãos que nós estamos num processo de oração por esses irmãos que estão enfermos, de ajuda a esses irmãos que estão enfermos, e nós contamos com todos os irmãos. Nós estamos não só orando por essas pessoas, mas nós também estamos, de fato, mostrando a elas o nosso amor prático. Então, caso você possa ajudar, nós estamos levantando algumas ofertas para poder ajudar na obtenção de um colchão, né, para o irmão José, e uma meia de compressão. Então, se você puder nos ajudar, você pode procurar um dos presbíteros da igreja e ele vai te auxiliar da melhor forma para que você possa participar dessa campanha. Deus te abençoe e sejamos fortes, lembrando sempre que juntos em oração nós somos fortes. Tenha um bom dia na presença do Senhor. Amém.